Oi pessoal, como é que vocês estão? Eu vou muito bem, eu sou o Tadeu. Se você ainda não me conhece, aqui no canal a gente fala sobre fotografia de shows, cobertura de eventos e muito mais. E hoje eu queria falar sobre um tema que me desperta muita atenção e que muita gente vem falar comigo, que é sobre como a gente faz para conseguir o primeiro cliente na fotografia. Esse vídeo é mais um daqueles papos que a gente tem sem muito roteiro, sem muito corte. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, senta aí, se inscreve no canal, deixa o like para eu saber que você gostou do vídeo e vamos embora pro papo, que hoje é sobre um assunto muito pessoal, mas que eu gosto bastante de falar porque traz alguns ensinamentos que eu aprendi ao longo da minha jornada na fotografia, justamente porque a cobertura de shows é isso, é uma jornada, é um caminho que a gente traça sem saber exatamente para onde que a gente vai, porque a gente está o tempo todo aprendendo e se desafiando e conhecendo também a partir do olhar do outro e das expectativas que o outro tem em relação à nossa foto. Já entrando então no tema, como é que eu fiz para conseguir meu primeiro cliente? Para falar sobre isso, eu queria dizer que eu comecei na fotografia em 2022, eu já falei sobre isso aqui no canal algumas vezes, e quando eu comecei na fotografia, eu não sabia exatamente se eu ia querer fotografar shows, porque a minha primeira experiência com fotografia foi durante a faculdade, foi quando eu comecei a experimentar fotografia analógica. A gente chegou a fazer algumas saídas para fotografar, por exemplo, a Feira do Lavradio, no centro do Rio, e também sempre usei câmera durante a adolescência e tudo mais, mas a minha experiência mesmo com fotografia de shows foi fotografando as bandas que eu gosto e sendo muito cara de pau nas minhas primeiras tentativas, lá em 2014, 2016, por aí, em que eu pedia para as produtoras a liberação, a credencial para que eu pudesse estar nos shows e fazendo a cobertura. Algumas me deram sim, outras deram não, e aí eu pude ver que era uma área que eu gostava bastante, mesmo tendo um outro trabalho, inclusive, Mas aí, aos fins de semana, eu pegava para poder fotografar alguns shows, e aí eu fui vendo que eu gostava daquilo. Só que em 2022 eu tive uma experiência diferente com fotografia. Eu pude trabalhar com isso diretamente em um evento, e aí a partir desse evento eu me apaixonei por fotografar apresentações musicais, e por isso que eu comecei a pensar se isso não era um caminho profissional. Então eu tive algumas experiências lá em 2022 que me trouxeram para esse caminho de conseguir o meu primeiro cliente. Eu lembro que na época eu cheguei a fotografar um show no Circo Voador. Foi meu primeiro show, de fato, fotografando no circo, então eu estava bem nervoso e eu só tinha uma lente 50mm 1.8 e um sonho, Eu tinha essa lente, um sonho, e também tinha a 1855, que na época eu não sabia muito bem como que eu ia fazer para aquela lente escura me ajudar no ambiente à noite, Então eu tentei fazer todas as fotos do show só com a 50, bem apertado, não sabia como eu ia me posicionar, mas consegui algumas fotos legais, inclusive os músicos chegaram até a compartilhar na época, e isso me deu mais um gás para que eu tentasse fazer novas fotos, tentasse ir em outros shows. Então o que eu lembro é que um amigo meu, o Igor, ele me chamou para fazer as fotos do show da banda dele na época, e foi aí que eu fiquei começando a fazer os contatos também, justamente por conta desse primeiro show. O curioso é que eu estava muito inseguro, Isso foi uma coisa que me pegou muito, porque eu não sabia que alguém ia se interessar pelas minhas fotos e de fato ia querer pagar por elas, ia querer que eu começasse realmente a fazer isso de modo profissional e tal, porque eles queriam ter as minhas fotos nas redes sociais deles. Então, nesse momento eu me sentia assim muito feliz, mas ao mesmo tempo muito desafiado, justamente porque eu não sabia como era a condição de luz daquele ambiente, Era uma casa de shows que tem uma luz muito fraca e tal, e não era muito apropriado para esse tipo de registro, mas ainda assim eu fui e aceitei, enfim. Eu lembro que na época eu tinha um flash, que é o mesmo flash que eu tenho até hoje, inclusive, um flash da Yangnu que tá aí forte e resistente. Eu queria trocar de flash, mas enquanto ele está me servindo eu não vou trocar. Mas se vocês tiverem inclusive indicações de flash que possam atender bem câmeras da Nikon, então eu vou aceitar, porque talvez no futuro, quem sabe, eu não adquira um flash novo, sei lá. Mas eu tinha um flash da Yangnu que eu tinha usado algumas vezes em alguns eventos e ele estava com defeito. Eu lembro que esse flash, ele não só estava com defeito, como eu cheguei a usar em outros shows, só que eu não sabia usar o flash.
E o pior, eu levei esse flash para um show num lugar grande, com boa iluminação, que era um show credenciado, então eu já estava fazendo tudo errado com o flash. E quando eu vi que eu não estava conseguindo boas fotos, eu guardei ele. E o tempo que ele ficou guardado fez com que, de alguma forma, ele se deteriorasse. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Eu sei que ele não estava funcionando, ele queimou alguma coisa ali. E eu estava desesperado, né, porque eu ia ter que usar flash e eu não sabia usar direito. E aí eu levei para uma assistência, o cara lá consertou e tal, o flash. E com isso eu podia usar no show. Só que eu tinha esse segundo desafio, que era aprender a usar o flash direito, né? Porque não ia adiantar nada, eu com flash no show, jogando luz, sei lá, de frente para os caras e às vezes uma potência mais alta do que era necessário, com a câmera desconfigurada e talvez não conseguindo o resultado que eles esperavam. Eu estava bem preocupado com esse primeiro show. Então foi um primeiro cliente que foi bem desafiador, justamente porque eu tive que pegar tudo que eu não sabia e tentar descobrir. Então, esse primeiro cliente, que era a banda do Igor, como é que eu me preparei, né? Eu acho que isso é válido para todo mundo que quer começar na fotografia e acha que precisa já estar pronto, sei lá, precisa já ir sabendo tudo. Não é bem assim. Eu lembro que na época eu abri o YouTube, né, é uma coisa que eu faço até hoje, e coloquei como fotografar shows, como fotografar show com flash. E muita gente falando, não se usa show em flash, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas eu já tinha visto algumas pessoas usando, só que em shows em lugares menores. Então eu falei, é possível usar, só que você provavelmente tem que falar com o músico, você tem que ver se tudo bem pra ele e tal, se não atrapalha, e aí vida que segue, né? Ainda mais se o lugar não tiver luz nenhuma, o que você vai fazer? Você vai fotografar no escuro, não vai focar, ou enfim, você vai ter mais trabalho depois na edição para salvar as poucas fotos legais que você vai conseguir fazer dentro desse estilo que eu gosto, que é uma foto bem nítida, né? Então, o que eu fiz foi pesquisar bastante. Então, eu pesquisei como fotografar shows com flash, dicas de flash, não sei o que lá, como configurar o flash. Aí eu fui descobrindo, né, que tinha como rebater e tal, tinha como fazer o flash jogando direto, mas fazendo light painting, e enfim. Então eu fui pesquisando bastante, que é uma coisa que eu recomendo que todo mundo faça se não souber fazer algo na fotografia, e testando também. Então eu peguei o flash que estava consertado e comecei a testar aqui em casa mesmo, né? Eu apagava as luzes e ia usando flash para ver se eu entendia como executar aquela técnica. Só que é claro que num show a luz já é diferente, o ambiente é maior, o teto é maior, então nem tudo que você testa em casa você vai conseguir fazer no show. Eu fui descobrindo isso também na prática. Mas foi sucesso, né? Deu certo, eu consegui fazer boas fotos, usando bastante a 50mm, então era uma banda, eu acho que com 5 ou 4 pessoas, ficou bem apertado assim quando eu tive que fazer as fotos dos ensaios. Mas de qualquer forma eu consegui entregar, os caras curtiram, e aí eu tive outras oportunidades para fotografar outros shows. Então foi assim que eu consegui meu primeiro cliente, e foi com indicação, né? Muita gente tá na fotografia também trabalhando com indicação, com um amigo que gosta da foto, que indica para outro, que curte o seu estilo, manda para outra pessoa, e aí alguém fala, eu preciso de um fotógrafo no meu evento, tal dia, um fotógrafo que não seja muito caro, né? Muita gente joga essa também, um fotógrafo que talvez esteja começando, né? Sempre tem uma oportunidade. Então eu acho que a gente não tem que ter medo de abraçar as oportunidades, e também acho que quem também está há mais tempo tem o dever talvez de fazer o que fizeram por eles, né? Por nós, né? Que é indicar pessoas que estão há menos tempo, justamente para pessoas que precisam de fotógrafos iniciantes, né? Então eu acho que isso reforça também uma coisa que eu sempre falo aqui, que esse senso de comunidade que existe na fotografia. Eu acho muito importante a gente poder se indicar, se ajudar e tal, mas eu sei que cada um tem um estilo, um jeito, então não tem como ninguém garantir o que o outro vai fazer, né? Cada um tem um jeito único de fazer fotografia, e eu acho que essa é a graça do nosso trabalho. Então, se eu pudesse, sei lá, dar uma dica assim, como conseguir o primeiro cliente, né? Muita gente pode estar vendo esse vídeo buscando essa resposta que eu ainda não dei. Eu acho que é você experimentando, né? Você tem que experimentar fotografar. Se você não vai fotografar shows, talvez você deva experimentar na sua área mesmo, né?
Eu lembro que por um tempo eu também fotografava a rua, né? Fazia fotografia de rua, ia para os lugares, ia no aterro do Flamengo, fotografava um pouco esporte, fotografava paisagem, fotografei coisas assim aleatórias, porque eu queria testar mais assim as coisas que a minha câmera podia trazer naquela época, né? Eu tinha uma câmera crop, uma lente 18-55, uma 50mm, que entregava mais. E aí eu achei que era o momento de eu experimentar. Então, quanto mais você experimentar, mais você vai descobrir o seu estilo, o que você gosta, o que você não gosta, técnicas diferentes. E isso é a parte mais legal de quem está começando, que é a oportunidade de você descobrir coisas que você não sabe. Primeira coisa que eu falaria é isso, né? Experimentar. A segunda coisa que eu falaria é que você tem que ser cara de pau, tem que perguntar se a pessoa não quer um fotógrafo pro show, se você mandar e-mail, mandar mensagem, né? Eu acho que tem formas de se fazer isso, inclusive se você quiser alguma dica de como mandar mensagem, um e-mail, escreve aqui também nos comentários para eu saber e a gente pode trocar uma ideia sobre isso. Ou eu posso também gravar um vídeo sobre como que eu converso com as pessoas e mando orçamento e tal. E claro, né, ter uma entrega que seja adequada ao que você prometeu, né? Porque você só vai fazer isso experimentando e você só vai ter mais clientes, mais mensagens se você também tiver boas entregas. E por último, eu diria que hoje em dia é inegável, a gente tem que estar nas redes sociais de alguma forma, a gente tem que ter um conteúdo com alguma visibilidade, sabe? Que as pessoas possam ver onde está o seu material. Nem que seja um site, sabe? Mas não deixa de publicar as suas fotos em algum lugar para que as pessoas possam ver e acompanhar o seu trabalho. É bem difícil, né? Principalmente quando você tem mais de um trabalho, fazer com que a sua rede social fique sempre atualizada. Mas, às vezes, um post por semana, assim, só com aquelas fotos mais legais do último evento já salva bastante. E faz com que as pessoas compartilhem, né? Marca os músicos, marca a casa de show. E isso vai fazer com que você seja visto pouco a pouco por outras pessoas e tal. Eu acho que uma última dica, que eu já dei aqui em alguns momentos, é você tentar também fazer conteúdo para mídia, né? Entrar em contato com sites de notícia e tal, que precisam de fotógrafos iniciantes, que tem espaço para esses fotógrafos e que podem também te credenciar em alguns eventos e shows de bandas locais ou até bandas grandes, quem sabe, para que você tenha essa experiência. Então, tá sempre por dentro dos sites que mais precisam de fotógrafos naquele momento, ou que tem vagas abertas, é bem importante, eu acho, para quem quer ter um crescimento assim na fotografia de shows e até mesmo conseguir mais clientes. Então, eu acho que eu falei tudo. E esse vídeo ficou bem longo, inclusive, mais do que eu estava esperando. Que bom que eu tô conseguindo gravar vídeos assim, falando direto pra câmera, eu tava ficando realmente agoniado de gravar vídeos só com roteiro. Acredito também que vídeos assim, bem organizadinhos, com passo a passo, ajudam muita gente a poder aprender mais rápido aqui no YouTube, porque realmente eu também faço isso, eu procuro vídeos que sejam mais rápidos, dinâmicos, para que eu possa pegar algumas dicas de forma mais objetiva. Mas vídeo assim também eu acho que ajuda a gente a ter essa interação, essa troca, e você realmente saber como eu falo naturalmente, né? Enfim, se você gosta desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, é o que eu falo sempre, se inscreve no canal aqui embaixo, para você receber mais vídeos como esse. Deixa o like para eu saber que você gostou, é claro, né? Também pro YouTube, né? Para eles entenderem que esse vídeo é relevante e entregar para mais pessoas. E também é isso, se você tem alguma dica ou sugestão de um vídeo que eu possa gravar no futuro, deixa nos comentários. E é o que eu sempre falo. Valeu, um abraço, tchau, tchau, gente, até a próxima.